Uma boa noite a todos. Que o nosso irmão maior Jesus, ele nos abençoe. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu trago aqui um profundo agradecimento ao Lar Assistencial Cristo Consolador pelo apoio na realização do nosso 10º Congresso Espírita, que ocorreu agora no último mês de setembro, nos dias 26, 27 e 28. O congresso foi um sucesso e eu tenho certeza que uma boa parcela desse sucesso se deve ao apoio, às vibrações de cada um de vocês. Muito obrigado. Nós ouvimos esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo sobre os tormentos voluntários, os tormentos da nossa vida. Não precisamos discorrer muito, mas basta dizer que todos nós passamos por agruras, por dificuldades, por sofrimento, por dores. São causados por vários fatores e diria que é inevitável nós passarmos por esta vida e não sermos acometidos de algum tipo de sofrimento, de vicissitude. Faz parte da condição evolutiva de cada um de nós. E também nós estamos num planeta, como classifica a doutrina espírita, um planeta de provas e expiações. Então isso faz com que nós tenhamos uma mescla de felicidade, sim, não é todo infeliz o nosso mundo, mas também nós encontramos dores, nós encontramos tormentos, e não precisamos ir longe. Se nós ligarmos a televisão, nós estamos vivendo um período muito complicado, uma transição em que valores são menosprezados, a vida humana não tem tanto sentido, o respeito às pessoas fica muito a desejar, e poderíamos falar aqui um rosário de coisas que dá para perceber que nós temos, às vezes, uma dúvida atroz. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui já pensou: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Será que Deus existe mesmo? Pensar assim não é um sacrilégio, mas nós devemos refletir sobre isso. Qual o sentido da vida? Então, quando a gente imagina qual o sentido da vida, a gente diz: puxa vida, mas a gente precisa tomar alguns conceitos para ponto de partida. E eu gosto de uma frase que ela diz assim: a vida não é uma pergunta a ser respondida, é um mistério a ser vivido. Quando analisamos essa frase é de Buda. Puxa vida, a vida não é uma pergunta, então não é tão fácil você responder qual o sentido da vida. A que se destina a vida? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Isso é uma coisa assim que envolve muitas reflexões. Então a gente precisa de um ponto de partida. Então nós precisamos formular algumas perguntas. Então veja bem, o que é a vida? O que é a vida? Se a gente for para um dicionário, nós vamos encontrar que é um substantivo feminino, está descrevendo a palavra. É a propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Outra coisa seria o modo de viver, o conjunto de hábitos, a vida de uma pessoa. Muito bem, mas esse conceito, essa conceituação, ela é por demais superficial. Então nós estamos pegando um conceito que está levando em consideração apenas o objetivo biológico. Chico Xavier, no primeiro livro dele, um livro de poesias chamado Parnaso de Além-Túmulo, em uma das páginas, o poeta Augusto dos Anjos, ele escreveu uma página chamada Ao Homem. E ela inicia assim: tu não és força neurica somente, movimentando células de argila. És mais, és muito mais, és a cintila da luz resplandecente. E ele continua. Então Augusto dos Anjos nos mostra que nós não somos apenas isso, uma propriedade que caracteriza um corpo, esse corpo que caminha. Então a gente precisa perguntar o seguinte: e sobre a ótica espírita?
Quando a gente busca um sentido transcendental, quando a gente busca um sentido além da matéria, o que é a vida? Então nós vamos buscar na literatura espírita e vamos encontrar o seguinte: a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente é o espírito. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então aí, a conceituação, que a gente vai encontrar isso em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 63, ele caracteriza o quê? O outro princípio, o princípio vital, aquilo que fornece a vida. Mas veja bem, a vida, ela tem que ser muito mais, ela tem que ter um sentido. Ela tem que ter um sentido, porque não é simplesmente você existir. Não é simplesmente a gente, como uma planta, que você coloca a semente, germina, ela brota, põe frutos e tudo. Não, não é isso. Nós evoluímos, estamos numa condição hominal, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o raciocínio, então a nossa vida tem um sentido diferente, tem um sentido outro. Os nossos irmãozinhos animais, que ainda estão galgando na estrada evolutiva para chegar à condição que estamos, eles, ainda com o princípio inteligente, o princípio espiritual, eles estão lutando por dessas transformações, segundo a lei do progresso, para chegar a essa condição que aqui estamos. Mas essa condição nos impõe responsabilidades. Nós precisamos descobrir qual é o sentido da vida. Nós precisamos começar a pensar como espíritas, o que é que eu estou fazendo aqui, nesse orbe? Qual o sentido que eu vou dar à minha vida, que eu preciso dar à minha vida? Então, veja bem, o sentido da vida, nesse ponto que a gente está discutindo aqui, com certeza, não precisa explicar muito, mas é uma questão muito complexa. Complexa e pessoal. Que pode variar de acordo com o quê? Com as crenças que nós temos, os valores, as experiências de cada um de nós. Se fizermos uma retrospectiva da nossa vida atualmente, nós vamos ver que hoje, dia 15 de outubro de 2025, a minha vida pode ter um sentido totalmente diferente do que há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Tem um sentido que eu nem pensava. Eu não queria nada, outra coisa totalmente diferente. Pra vocês terem uma ideia, eu vou abrir um parêntese aqui. Em 1976, eu contava com 16 anos. Eu morava em Maceió e meu tio me colocava nas minhas mãos uma CB 400. Para quem conhece Maceió, naquela orla ali de Pajuçara, onde ia estar a Transpetro, não passava antes, começava ali aquela avenida. Eu brincava com os meus pares, garotões como eu, da gente apostar corrida até aquela curva lá na frente, onde tinha uma lagoinha, hoje tem uma obra belíssima lá. Então veja que perigo. O quanto a espiritualidade pelejou comigo para que eu não tivesse um acidente. O sentido da minha vida não existia como hoje existe. Então é por isso que depende das crenças, dos valores, das experiências. Por isso, não existe assim uma resposta. Olha, o sentido da vida é este. Uma resposta que vá satisfazer a todos. E sim um sentido específico para cada um de nós, num determinado momento da vida. Então a gente vai ter um sentido da vida para cada um de nós, de acordo com o nosso estágio evolutivo, de acordo com a nossa compreensão e principalmente com a nossa responsabilidade com nós mesmos, com o mundo, com o próximo e com Deus. Então, quando a gente pensa assim, imediatamente a gente começa a refletir uma pergunta que Kardec fez em um Livro dos Espíritos, quando ele pergunta qual o objetivo da encarnação. Por que é que nós estamos aqui, um corpo material? Por que é que nós animamos esse corpo com o nosso eu, com o espírito que somos? Então, qual é o objetivo? Para que isso? E a resposta está lá, é uma resposta um pouquinho longa, eu peguei aqui e sintetizei. Deus lhes impõe a nós a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, nós estamos encarnados para evoluir, para atingirmos a perfeição, para que se faça
valer aquilo que Jesus disse, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lá no finalzinho. Vós sois deuses. E ele termina, antes de dizer que brilha a vossa luz, ele termina lá no último versículo do capítulo 5, quando ele diz: sede perfeito, como perfeito é vosso Pai que estais no céu. Então, nosso objetivo é essa perfeição. E essa encarnação, essa estada aqui, para uns é expiação, é luta, é briga mesmo para domar más tendências, tudo. Para outros é uma missão. Então, quando a gente olha para nós, no nosso mundo, se nós estamos aqui é porque nós ainda temos muito a melhorar. Aí algumas pessoas fazem a seguinte pergunta, como já me fizeram. Vocês não dizem, falando de nós, espírito, vocês não dizem que Jesus é um espírito perfeito? Então por que ele se fez carne? É assim a pergunta que fazem. Bom, a gente precisa entender uma coisa. Tudo que a gente fala sobre o espírito depende do estágio evolutivo. Como Jesus é um espírito perfeito, ele não tinha necessidade nenhuma de encarnar. Absolutamente. Nenhuma. E por que ele encarnou? Por amor. Ele encarnou para nos trazer a sua mensagem, para nos ensinar. Foi isso que ele fez. Então, para ele, se a gente for analisar desse prisma, foi prejuízo. Não vamos colocar assim porque é Jesus. Mas ele encarnou por nós. Então não é uma necessidade, não é uma imposição, não é uma expiação. É uma missão muito, mas muito nobre, que a gente não consegue nem imaginar. Bom, isso aí que a gente tirou está no Livro dos Espíritos, na questão 132. Mas Kardec ainda esclarece sobre essa questão, quando ele diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Vamos entender isso. Isso está lá no Livro dos Espíritos, como eu disse, continuando o comentário da questão 132. Veja só, quando nós estamos aqui, nesse plano, eu tenho certeza que todos nós já passamos por algumas experiências. Nós estamos aperreados, vamos falar bem nordestinês mesmo. A gente está aperreado ali, cheio de confusão, cheio de coisa. Aí, num momento de lucidez, a gente para, faz uma prece, lê uma página do Evangelho, recebe alguém que conversa conosco, nos dá uma luz e, de repente, parece que uma cortina abriu. E nós encontramos soluções para os nossos problemas, para as nossas agruras todas, ou seja, mesmo que a gente não consiga resolver aquilo de imediato, mas a gente enxerga um caminho. É essa providência se encadeando em tudo. E o que é que a gente começa a pensar daí? Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Precisamos ter cuidado, porque do mesmo modo, quando a gente ora, quando a gente procura se acalmar, quando a gente procura encontrar o caminho, nós vamos achar. Da mesma forma, se nós mantivermos pensamentos deletérios, pensamentos inferiores, nutrirmos raiva, ódio, sentimentos assim, nós vamos achar o que procuramos. Não é assim que diz o ditado? Quem procura, acha. Então a gente precisa começar a perceber isso. E como é que a gente percebe isso? Qual é a dificuldade da gente em entender essas coisas na prática? Na prática é o seguinte: diante de tantas informações que nós temos no mundo, e chegando cada vez mais, nós praticamente temos duas maneiras de encarar a vida. Nós temos duas formas de olhar para a vida. Então, nós podemos olhar para a vida achando que tudo é matéria, achando que tudo é o atual, aquilo que eu posso pegar, que eu possa tocar. E isso é o materialismo. Então, quando a gente desenvolve essa ideia do materialismo tão somente, não tem sentido a vida. Sabe por quê? Porque existe um fenômeno, não é nem fenômeno, uma coisa que é inexorável, é a morte do corpo físico. Pela ideia materialista, o corpo é o que existe,
sem ele tudo acaba, qual sentido teria a vida? Nenhum. Por quê? Porque a morte, ela é certa. A gente sabe que é a única certeza que nós temos. A gente diz, amanhã eu vou fazer isso, ou aquilo, depois, daqui a pouco, isso. A gente não sabe. São pretensões nossas, que podem ou não ocorrer, porque existe esse fenômeno que pode acontecer a qualquer momento. Ora, se essa passagem, se esse fato, que é incontestável, ele pode acontecer a qualquer momento, a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe quando vai acontecer. Então, que sentido teria nós pensarmos num futuro? E o que seria futuro? Seria a próxima década? O próximo ano? O próximo mês? A próxima semana? O próximo dia? A próxima hora? O próximo segundo? Não sabemos. Não sabemos, de forma nenhuma. Então a gente precisa entender que o materialismo, ele para num determinado ponto. Ele para. Para por quê? Porque ele vem estudando a matéria. Realmente. O materialismo explica uma porção de coisas. Se a gente pegar, por exemplo, o próprio corpo humano, ele vai definir lá que nós temos lá as moléculas que vão se juntar nas organelas, que vão produzir as células, essas células vão produzir tecidos, os tecidos, os órgãos, os sistemas, o corpo, a biosfera, tudo. Nós vamos explicar tudo pela matéria. Tudo bem, mas qual o sentido da vida? O materialismo não consegue avançar, porque chega um ponto em que ele para. Até aí, nesse ponto, o espiritismo anda junto com ele, procurando explicar tudo. Só que chega um ponto em que o materialismo diz, eu não vou mais adiante, porque eu não vou encontrar mais nada. O espiritismo diz, fique aí que eu vou. Mas o que você vai encontrar? Eu sei. Não sei ainda, mas vou encontrar algo. E você não vai saber o que é. O espiritismo segue. Então essa é a diferença. Então quando a gente pensa como materialista, muita coisa não tem sentido. Mas eu disse que nós tínhamos duas vertentes de pensamento. A outra é o espiritualismo. Já o espiritualismo, ele acredita que algo sobrevive à morte do corpo físico. E isso faz toda a diferença. Mas dentro desse espiritualismo, nós precisamos avançar um pouco mais no conceito. Por quê? Se nós perdêssemos a identidade, como o panteísmo quer colocar, ou seja, se nós fôssemos absorvidos por um todo, nós nos perderíamos, não tem mais sentido. Nós estamos aqui. O rio Sergipe vem e deságua ali, na Coroa do Meio, no mar. Depois, quem é que sabe qual é a água do rio Sergipe ou a água do Oceano Atlântico? Quando a gente vai para cá, no Estreito de Drake, onde se encontra o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, lá pertinho da Antártida, quem é que sabe qual é a água do Atlântico, qual é a água do Pacífico? Ninguém sabe. Então, ou seja, essa lógica do espiritualismo precisa ser complementada com o quê? Não apenas com algo continuar existindo, mas esse algo tem que ter sentido. Esse algo tem que ter uma individualidade. Em outras palavras, é o espírito. O que nós somos verdadeiramente são espíritos. Então veja só, quando nós estamos diante dessas duas formas de pensar, nós precisamos começar a perceber que cria uma cadeia lógica em que nós precisamos observar o quê? As consequências dessa forma como nós enxergamos a vida. Porque a depender da forma como nós enxergamos a vida, nós podemos encontrar uma felicidade sólida, não que sejamos felizes o tempo todo, porque aqui nesse mundo não é possível, mas encontrar uma felicidade sólida. E o que é que nós definimos como felicidade sólida? É aquela felicidade que você não tem medo do futuro. E isso faz toda a diferença. Kardec, em uma das questões de O Livro dos Espíritos, eu me perdoe, mas eu nunca consigo associar a questão ao número. Depois vocês perguntem a Beto ali que ele vai responder. Mas Kardec perguntou, ele fez uma análise assim, olha, o que é felicidade para um pode não ser para outro e vice-versa, não é isso? Aí ele pergunta assim, no quesito felicidade, existe algo de comum
Aí a espiritualidade responde: para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, ou em outras traduções, para a vida espiritual ou mental, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso é felicidade. Porque quando a gente tem a posse do necessário, o resto é supérfluo. E nós encontramos muitas pessoas com ideias materialistas, com esse pensamento, que visam somente a matéria e que são insaciáveis. A pessoa acha que é feliz se tiver 1.000. Aí ele consegue 1.000. Agora é com 10.000. Ele consegue os 10.000. Agora com 100.000. E não para nunca, porque é a insaciabilidade da usura, do egoísmo, da prepotência. Então nós precisamos compreender quais são esses valores. Então a forma como nós enxergamos a vida, e isso faz muita diferença. Muito bem. Quando a gente pensa da forma espiritualista, nós temos que ter uma organização do universo. Nós temos que ter algo que organize, nós temos que ter algo que faça sentido para tudo. Por quê? Porque o acaso não existe. Nós não podemos atribuir criação nenhuma ao acaso. É muito difícil nós pensarmos assim. Então, fica a pergunta: Deus existe? Será que Deus existe? Tem uma analogia muito simples, eu vou correr aqui por causa do nosso tempo, mas vamos imaginar um bolo. Para que eu faça um bolo, eu pego farinha, fermento, açúcar, um pouquinho de sal, manteiga, ovos, leite, uma forma e fogo, não é isso? Vou fazer o quê? Vou pegar essa farinha, misturar com o fermento, depois vou misturar a manteiga com essa farinha, vou batendo os ovos, aí vou colocando açúcar até uma consistência, depois vou botando leite, e quando está naquela consistência, vou untar a forma, polvilhar com farinha de trigo, colocar essa mistura ali, esperar um pouquinho o fermento agir, depois vou colocar no forno quente. Coloquei no forno quente, depois de uns 30, 40 minutos, eu vou lá com um palitinho, olha, saiu sequinho, olha, tá bom. Deixo mais alguns minutos para dar aquela casquinha crocante e o nosso bolo está pronto. Não é isso mesmo? Acertei mesmo? Né? Ainda bem. É simples fazer um bolo? É. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar farinha, fermento, ovos, tudo que precisar de um bolo, num fogão. E esse fogão sai. Chega no estrada, ele capota. Vamos tirar o motorista de dentro para ele não desencarnar, certo? Aí ele vai capotando, como nos filmes lá de Hollywood. O que acontece quando um carro capota? Ele pega fogo, não é isso? Então o que acontece? Nós tivemos ali todos os elementos de um bolo. São misturados, tem o calor. Quando eu abro a carroceria do fogão, eu encontro lá um bolo, não é isso? Dá para acreditar nisso? Não. Se o acaso não é capaz de fazer um simples bolo, como o acaso poderia fazer tudo isso que nós temos? Nós, inclusive. Então, Deus existe. Deus existe. Então, Deus, ele é o quê? Ele é eterno. Muitas vezes, sim, mas o que é eterno? Quando foi que começou? Não é Deus, rapaz. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta, é dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus? A espiritualidade disse não. Para isso falta o sentido. Por quê? Porque nós estamos muito distantes de Deus, em questão evolutiva. Ele está junto de nós o tempo todo, mas nós estamos muito longe de tentar compreender a Deus. Então Deus é eterno. Deus é imutável. Deus não joga dados, como disse Einstein. Ele tem suas leis, as leis perfeitas, e ele não precisa mudar as leis. Ele é imutável. Deus também, ele é imaterial. Deus não é uma imagem, uma figura, um ser humano, não. A gente não consegue imaginar a natureza de Deus, ele é imaterial, que nós sabemos. Sabemos também que Deus é único. Ele é único. Outra característica dele é que ele é onipotente, ele pode tudo. Soberanamente bom e justo. E por aí vai. Então Deus existe, ele é assim, com esses atributos. E ele nos criou, é Pai. Então quando nós passamos da visão materialista para uma visão assim, nós temos de ter outro olhar para a vida. É forçoso. É preciso que nós enxergamos a vida de uma forma diferente. Quando a gente parte do princípio que Deus existe, que eu sou filho de Deus, o Criador de tudo e de todos, a inteligência suprema de todo o universo, quando a gente pensa nisso,
forçoso é a gente desconfiar que Deus não fez nada à toa. E se Deus fez a cada um de nós, tem um sentido a vida. E nós precisamos enxergar, olhar para essa vida que é nossa dádiva. Nós temos que olhar para essa vida como uma bênção. Como uma bênção. É uma atitude de amor que Deus tem quando Ele nos cria, quando nos dá a vida. Então nós precisamos respeitar muito a vida, sob todos os aspectos. Respeitar a nós mesmos, respeitar ao próximo, respeitar a natureza, a tudo. Ao tempo, tudo nós precisamos respeitar. Porque tudo vem desse olhar diferenciado quando a gente encara a vida pelo prisma do espiritualismo. E principalmente quando nós vamos buscar os conceitos espíritas. Não porque os conceitos de outras religiões, de outras doutrinas, filosofias, sejam menores ou maiores, incompletos. Não se trata disso. Se trata que o espiritismo, ele não coloca véu em nada. Ele não tem mistério. Nós somos livres para pensar, para investigar, para aceitar, para duvidar. Nós só não podemos ser preconceituosos com aquilo que se nos apresenta. Então a gente precisa encarar essa vida realmente como uma bênção. Então veja só, é por isso que, olhando a vida como uma bênção, nós precisamos começar a pensar o seguinte: puxa vida, se a vida é uma bênção, é um presente de Deus, eu preciso ter mais fé no futuro. Eu preciso acreditar em mim. Eu preciso buscar o que eu sou. Eu preciso dar um sentido à minha existência. E esse sentido, quem tem que buscar sou eu. Sou eu, não é ninguém. Ninguém consegue dar o sentido à vida de outro. Ninguém pode mostrar ao outro o que é bom ou o que é ruim. Não, é uma descoberta de cada um. Porque, se eu fizer uma pergunta aqui, qual a sua cor predileta? Eu teria aqui várias respostas, não teria? Alguém ia dizer que era o vermelho, outro o amarelo, outro o azul, o preto, o cinza, o branco, não importa. Nós temos aqui dezenas de pessoas, nós poderíamos ter dezenas de cores diferentes. Antigamente as cores eram poucas, né? Hoje a gente vai comprar uma tinta, o cara coloca lá uma palheta que não sei quantas cores tem, né? Então cada um gosta de uma cor. Mas o que é importante? Nós sabemos que unidos nós podemos enfeitar as nossas vidas. E essa união significa o sentido que damos à vida. Foi por isso que o poeta alagoano, Djavan Caetano Viana, ele, num poema chamado Nem um Dia, que é uma música, ele diz: o verde faz do azul com o amarelo o elo com todas as cores para enfeitar amores gris. Ou seja, essa nossa diversidade não é defeito. Essas nossas diferenças não colocam ninguém na frente nem atrás do outro. Essas nossas percepções, a capacidade que a gente tem de entendimento, a eloquência, a timidez, tudo isso faz parte dessas diferenças que se complementam. E isso tudo compreendido, você passa a ter um sentido diferente para a sua vida. É isso que a gente precisa entender. Por quê? Porque quando nós passamos pela vida e nos equivocamos com os nossos valores, nós nos perdemos. Porque não existe equívoco maior para o ser humano quando ele troca as pessoas pelas coisas. Quando nós trocamos as pessoas pelas coisas, nós utilizamos das pessoas para conseguir as coisas, nós estamos no pior caminho e num sentido contrário à nossa felicidade. Sabe por quê? Porque mais na frente nós vamos encontrar a desilusão. E o que é a desilusão? A desilusão nada mais é do que o encontro com a realidade. Porque aí a gente para, pensa, diz: puxa vida, o que foi que eu fiz da minha vida? E por que a gente pergunta isso? Porque nós não nos sentimos felizes. Porque as coisas você compra, você consegue. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta: será que com 1 bilhão de euros eu compro uma casa em Aracaju?
Onde eu quiser, aqui eu quiser, não é? Compro. Qual a quantia necessária para que nessa casa que eu comprei, eu construa um lar? Isso não se compra. É uma conquista. É uma conquista. Então, vamos para Jesus? Jesus, numa passagem, ele diz assim: me diga onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que é que ele quis dizer com isso? Tesouro, a gente tem ideia, o que é um tesouro? Uma coisa cara, uma coisa preciosa, não é? Então veja bem, onde estiver o meu tesouro, aquilo que eu achar caro, aquilo que eu achar valoroso, isso, meu coração está ali, meu sentimento está ali. Então, o que é esse tesouro para mim? São as posses materiais? É a conta no banco? É o cargo que eu ocupo? A posição na sociedade? Meu intelecto? O que é o tesouro para mim? A profissão que eu tenho? Não vamos discutir isso. Mas nós temos que pensar o seguinte: lembra do fenômeno que é inexorável? A morte. Você pode ter 1 bilhão de euros, mas aí chega um momento em que você vai. Lá não tem banco. Lá não tem banco. Não tem câmbio, não tem nada disso. Então, para que serve 1 bilhão de euros? Para nada. Nós passamos há pouco tempo, há 5 anos, nós começamos uma luta com uma pandemia, né? Lembra? Da Covid. Eu pensei que a gente ia mudar muito, eu pensei que o mundo ia mudar muito. Porque as pessoas com muitas posses perceberam que isso não adiantava. Não adiantava nada. O destino de um morador de rua que está debaixo de uma marquise, que pegar a Covid, podia ser o mesmo do Donald Trump, pronto, o homem mais poderoso do mundo. Era o mesmo. Então a gente começa a perceber que a vida precisa ser encarada sob esse aspecto, um aspecto de bênção. E a gente precisa ter isso. Então, é por isso que quando nós iniciamos, nós dissemos assim, que a vida não é uma pergunta a ser respondida. Não é, de forma nenhuma. A vida, ela é esse mistério que precisa ser vivido. Esse encontro que nós devemos ter todos os dias com nós mesmos. Essa busca do autoconhecimento, essa busca do eu interior, isso é essencial para sermos felizes. Porque se nós não tivermos o domínio sobre nós mesmos, como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou ser feliz? Então eu preciso encontrar essa vida, encontrar esse momento. Por quê? Nós precisamos aproveitar cada momento da vida para aprender. E quando a gente aprende, a gente evolui. E evoluir significa ser feliz. Mas ser feliz de uma forma plena, de uma forma segura, com entendimento, sem remorso, sem machucar ninguém, sem se machucar, sem falsos valores. Porque essa questão da felicidade, se a gente perguntar a cada um de nós aqui, lá fora, o que é ser feliz? A gente vai ter várias respostas. Mas ser feliz é a posse do necessário. Jesus, a prece que nossa irmã Thaís, fez, ela orou a oração dominical. Na oração dominical, a gente cita o pão nosso de cada dia. Não é o pão do ano todo. Você não precisa do pão do ano todo. Você precisa de um dia de cada vez. Por que eu preciso ter 100 pares de sapato se eu só tenho 2 pés? Então, quais são os valores que eu cultuo para a minha felicidade? Teve uma vez que eu estava na casa de uma cunhada minha sobrinha, uma mocinha, estava chorando, parecia que o mundo ia se acabar. E eu, mas fulaninha, o que é isso? Não, tio, ninguém gosta de mim. Mas por quê? Eu pedi uma calça à minha mãe, ela não me deu. Para ser considerada a pior criatura do mundo, a filha mais distanciada da família, desamor, uma calça é uma coisa muito pequena, né? Mas o que é isso? São os nossos valores, é o sentido que eu dou
a vida. Por isso que essa vida, ela é um mistério. Ela é esse mistério tão grande, tão profundo, que a gente às vezes não sabe. Não sabe. Eu não sei o que é. Então, um poeta, ele uma vez disse assim, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei. Eu sei que a vida poderia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. E a vida? E a vida, o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? O que é essa vida? Há quem fale que a vida da gente, ela é um nada no mundo. A vida da gente é um nada no mundo. Então, o que é que a gente pensa da vida, se essa vida não é nada no mundo, ela é uma gota? E quem não dá tempo nem de ser um segundo. Há quem fale que é um sopro divino, que é uma atitude, um mistério profundo, uma atitude de amor. Diz que é o sopro do Criador nessa atitude repleta de amor. Você diz que a vida é lutar, é brigar, é prazer. Ela diz que a vida é viver. Ela diz que viver não é melhor, que o melhor é morrer. Pois amada não é, e o verbo é sofrer, sofrer, sofrer. Eu só sei que eu confio na moça e ponho a força. Somos nós que fazemos a vida como der, puder, o que é. E a pergunta roda, a cabeça agita, mas eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Se nós acharmos a vida bela como ela é, apesar de todas as agruras, de todos os sofrimentos, e nós olharmos para dentro de nós e percebermos a força que temos, porque o amor não sabe a força que tem, mas quando ele se descobre nessa força, ele é imbatível. E nós somos assim, porque nós somos filhos do amor, nós somos filhos de Deus, e isso só traz para cada um de nós muito significado para a vida, muito sentido a cada vida. Jamais pensem que a vida não tem sentido. Jamais se achem pequenos. Jamais se achem fracos. Nunca. A vida, ela floresce. Ela amanhece. Sempre. Mesmo após uma noite escura, tempestuosa. Mas o dia raia. O sol vem. E outro dia começa. Porque nós temos a vida. Que Deus nos abençoe. E que eu sou muito grato a vocês. Grande abraço.